Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Flávia e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre bactérias. Então, antes da gente entrar na matéria propriamente dita, eu vou deixar um videozinho para vocês de um experimento que eu fiz aqui em casa e eu vou explicar um pouco desse experimento. Daí, é muito importante que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque a gente vai conseguir revisar aqui vários conceitos da biologia, desde a citologia até a ecologia, tá bom? Então, vamos lá? Então, pessoal, nesse momento eu estou abrindo as placas, né, e eu vou identificar que uma coisa muito importante, eu estou usando o meio de cultura, que é um caldo nutritivo para os micro-organismos crescerem. Nesse caso, eu estou usando para bactéria, tá bom, mas a gente pode fazer para fungo. E eu estou usando dois diferentes, o Maconque e o H-Sangue, e eles vão crescer coisas diferentes ali dentro. Bom, agora eu fui lavar a mão, né, lavei direitinho. Não esqueçam de lavar o pulso quando vocês forem lavar a mão. E aí depois eu ainda passei um álcool em gel. Mas lembrando que lavando normal só o sabão basta, tá bom? Não precisa do álcool em gel. Enfim, aí agora eu tô passando esse suave, que é tipo um cotonete gigante na minha mão. E eu coloquei numa solução ali pra diluir a bactéria e tô passando nos meios, tá vendo? Bom, depois disso eu peguei e passei o suave na minha garganta, né, pra ver se a minha garganta tem bactéria. E aí fiz o mesmo procedimento, né, passei a bactéria no meio, a gente chama de plantar. E depois disso a gente colocou numa estufa, que é só um lugar que a temperatura é controlada, de 37 graus, para a bactéria crescer bonitinha. E aí a gente esperou 2 dias. Depois de 2 dias a gente recebeu as placas, ó. E aí eu tô mostrando pra vocês, essa daí é a placa da mão lavada e essa daí é a placa da garganta. Bom, a gente vai ver uma explicaçãozinha melhor na aula, mas só aí a gente já consegue ver que tem várias bolinhas diferentes, né? Essas bolinhas, uma diferente da outra, indica que são bactérias diferentes e aí elas cresceram em grupinhos, tá bom? É isso, pessoal, vamos entender melhor o que aconteceu. Bom, então, o que foi esse experimento, né? Eu peguei o meio de cultura, igual vocês viram no vídeo, que vai ser o caldo nutritivo, e passei o suave ali, né? Que podia estar ou não contaminado com bactéria, o que a gente viu aqui estava. Mas então, pra que eu fiz esse experimento? A primeira coisa é pra mostrar que tem bactéria em todos os lugares, tá bom? Tem bactéria dentro da gente, tem bactéria aqui passeando pelo ar, tem bactéria em absolutamente todos os lugares. Vocês viram que eu lavei a mão com água, sabão, passei álcool e ainda assim tinha bactéria. E na garganta também. Uma outra coisa legal que dá pra perceber com esse experimento é que, além de existir bactéria em todos os lugares, as bactérias são diferentes. Então, principalmente na garganta, que cresceu muita bactéria, eu não tô com infecção de garganta, tá? Isso é bactéria normal do nosso organismo, faz parte da nossa microbiota, que é todos os micro-organismos que ficam dentro da gente, e eles são muito importantes, tá bom? Então, mas aí, o que acontece? A gente conseguiu ver que tem os pontinhos diferentes, e cada pontinho diferente é uma bactéria diferente. E além disso, eu usei 2 meios, vocês lembram? Diferentes um do outro. Só que nem na mão e nem na garganta essas bactérias cresceram no outro meio, que seria o Maconque. Elas cresceram só no H-Sangue. Por quê? Porque os meios, eles têm seletividade diferente também. Então, eu posso escolher qual tipo de bactéria que eu quero que cresça em cada meio, né? Daí o H-Sangue, ele é zero seletivo, cresce de tudo ali, todo mundo cresce e todo mundo feliz, porque ele é muito nutritivo. Só que o Maconque, ele tem inibidor para alguns tipos de bactéria. E daí, como na nossa boca a gente não costuma ter esse tipo de bactéria, eu já esperava que ele não fosse crescer. Na mão eu não esperava nada, eu só queria ver mesmo. Então tá, então agora vamos falar mesmo do que é o reino Monera, que é o reino que a gente vai estudar e é o reino que a gente conseguiu ver lá naquelas plaquinhas. O que é o reino Monera? Vocês lembram lá do Reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? Então, o reino é o mais amplo, né? E o reino Monera, ele vai agregar as bactérias. As cianobactérias, elas também são agregadas. E além disso, a gente tem também as arqueias, que são micro-organismos. Muita gente fala que é parecido com bactéria, mas não é tão parecido com bactéria assim, tá bom? E é isso. Tá, mas então o que são as bactérias? Então as bactérias vão ser seres, né, micro-organismos que a gente costuma chamar, porque são muito pequenos, micro, unicelulares, tem uma célula só, e a célula é como se fosse o corpo, né? Uma coisa importante é que elas podem viver individualmente ou em colônias, por isso que a gente consegue ver na placa de cultura a bactéria ali, porque na verdade a gente está vendo uma colônia, que nada mais é que um grupo de bactérias. Elas também são procariontes,
o que significa dizer que a célula não tem um núcleo demarcado. A nossa célula é eucarionte, então a gente tem um núcleo. Da bactéria, então, é procarionte, né? Não tem esse núcleo. Uma coisa que vocês podem usar para decorar é o seguinte: eucarionte, a nossa célula, tá bom? E a célula vai ter os componentes básicos, que vão ser a membrana plasmática, o hialoplasma, os ribossomos e o material genético, que vai ser o DNA. Uma coisa muito importante também é que esse DNA, ele vai se encontrar, ele é, né, circular, então ele vai ficar assim. Vocês lembram que o nosso DNA, ele fica meio assim, e aí quando vira cromossomo, quando enrola, ele pode ficar assim, e aí junto com o outro assim? Então, na bactéria ele é circular. Daí, eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês estudaram mitocôndria, alguém deve ter falado para vocês que a mitocôndria tem a teoria, né, que é a teoria da endossimbiose, que a mitocôndria seria um micro-organismo, uma bactéria que foi englobada por uma outra célula. Uma das coisas que eles usam para sustentar essa teoria é o fato da mitocôndria ter um DNA circular. Por quê? E tem um DNA próprio também, né? Que ela é a única organela que tem DNA próprio. Porque o DNA nosso não é circular. Como que ele ia ter um DNA circular, sabe? E daí eles usam isso para sustentar. É uma das coisas que eles usam para sustentar, tá, pessoal? Tem mais coisas. Enfim, esse DNA, ele pode ocupar um lugar específico na célula e não ficar lá todo jogado, né? E esse lugar a gente chama de nucleoide. Além disso, as bactérias podem ter uma coisa muito importante que se chama plasmídio. O plasmídio é um material genético também, como o DNA normal, só que ele não faz parte da informação genética da bactéria. Como assim? É como se fosse um DNA a mais que tivesse ali dentro. Dessas bactérias, elas podem trocar esses plasmídios com outras bactérias, ou elas podem também pegar material genético do meio, né, que vai ser provavelmente o plasmídio, e colocar dentro dela como forma de plasmídio. Então é como se ela pudesse adicionar informações novas ao DNA dela, né, às proteínas principalmente que são criadas a todo momento. Eles vão ficar separados do DNA circular, então eles vão ficar no citoplasma, né, só que separado. E eles geralmente estão associados com resistência a antibiótico. Outra coisa importante também que essas bactérias têm, e que é diferente da gente, é que além da membrana plasmática, que a gente também tem, elas têm uma coisa que se chama parede celular, que é um revestimento externo à membrana plasmática. Então a gente tem o citoplasma aqui, aí a gente vai ter a membrana plasmática, aí fora da membrana plasmática, aqui a gente vai ter uma parede celular, e essas bactérias, né, elas ainda podem ser, daí depende da espécie, capsuladas. Então elas ainda podem ter uma estrutura externa à parede celular, que está externa à membrana plasmática, né? Geralmente mucilaginosa, então meio assim, melequenta assim. Enfim, então, ó, aí a gente já tem a parede celular aqui, a gente ainda pode ter em cima dela essa cápsula. Bom, então isso tudo que eu falei é a característica geral das bactérias, tá bom? Característica estrutural geral. Então agora a gente vai ver a característica metabólica dessas bactérias. A primeira coisa é que a gente tem as bactérias heterótrofas, então vamos só diferenciar rapidinho a diferença metabólica aí entre heterótrofo e autótrofo. Heterótrofos são organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Como assim? A gente não consegue produzir nosso próprio alimento, concorda? A gente tem que se alimentar. Agora, uma planta, ela consegue produzir o seu próprio alimento, ela consegue produzir glicose. Então, ela não precisa se alimentar porque ela mesma produz isso. Então, a gente chama ela de autótrofa. Então, a gente vai ter bactérias autótrofas e a gente também vai ter bactérias heterótrofas. Dentro das heterótrofas, a gente pode ter bactérias que são parasitas. Então, são as bactérias que podem causar doença, por exemplo. É a relação do parasitismo, que é bom para um e pode ser ruim para o outro. A gente também vai ter as bactérias decompositoras, que são essenciais pro ciclo mesmo, pra gente voltar tudo. E as bactérias também simbiontes, que não vão agredir os parceiros. Então, elas vivem lá, mas elas não agridem os parceiros. Um exemplo de bactéria simbionte é no boi. Vocês já ouviram falar que os bois, eles apresentam, boi, vaca,
apresenta bactéria para ajudar a digerir o alimento deles? Então, o que acontece? Celulose, que são tipo capim, que tem no capim, essas coisas, é uma coisa muito difícil de digerir. Na verdade, que tem nas plantas, né? E aí, o que acontece? O boi, na hora que ele come isso, ele vai ter bactérias dentro do corpo dele que vão ajudar ele nessa digestão. E daí elas vão ganhar. O que elas ganham, né? Porque elas estão ajudando. O que elas estão ganhando com isso? Elas estão ganhando abrigo, né? Que elas estão abrigadas ali. Elas estão ganhando também alimento, que elas vão se alimentar daquilo também. E o boi também está ganhando a capacidade de digerir uma coisa muito difícil. E além disso, a gente pode ter as bactérias que são dentro dessas heterótrofas, né? Anaeróbicas ou aeróbicas. A gente tem os dois tipos também. Tá vendo, gente? Bactéria é um grupo muito diverso. Tem bactéria em todos os lugares, como eu já falei, e tem bactéria de todo jeito que vocês imaginarem. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Se a gente relembrar da aula que eu dei pra vocês sobre metabolismo celular, vocês lembram que como os organismos heterótrofos, né? Ali eu só falei de heterótrofo, porque eu não falei em momento nenhum de fotossíntese. A gente tem dois tipos de metabolismo, a fermentação, que é o anaeróbico, sem uso do oxigênio, e a respiração celular aeróbica. Então, essas bactérias anaeróbicas obrigatórias, elas necessariamente vão fazer fermentação. Por quê? Porque elas não dão certo com oxigênio, não funciona. Mas a gente tem as anaeróbicas facultativas, que na falta de oxigênio elas vão fazer fermentação. Se elas puderem escolher, elas vão escolher fazer a respiração celular. E se elas puderem fazer os dois, melhor ainda, que elas conseguem aumentar o número de ATP que elas estão criando. E além disso, a gente também tem as aeróbicas, que elas vão precisar necessariamente, aeróbicas obrigatórias, né? Que elas necessariamente vão precisar do oxigênio para elas conseguirem fazer esse processo, então para elas conseguirem sobreviver, tá bom? Então, pessoal, também nesse grupo dos heterótrofos existe um grupo muito importante, que são as desnitrificantes. As bactérias desnitrificantes, elas não vão usar o oxigênio, então teoricamente elas são, teoricamente não, né? Elas são anaeróbicas, mas elas conseguem fazer um processo de respiração muito bom, porque elas vão usar, no lugar do oxigênio, no final, vocês lembram que vai passar todo aquele processo da respiração? Elas não vão fazer a fermentação, elas vão usar nitrogênio, daí pode estar nitrito, nitrato, essas coisas que vão aparecer lá, e daí elas vão precisar disso. E por que ela é tão importante? Porque ela é essencial no ciclo do nitrogênio, e ela é essencial para a gente conseguir nitrogênio, porque fixar o nitrogênio é uma coisa também muito difícil. E aí, o que acontece? Para a gente conseguir esse nitrogênio que é essencial para a nossa vida, a gente vai ter as bactérias que vão fixar, vão pegar o nitrogênio do ar, colocar na terra, a planta e colocar na forma de outros compostos, né? Não N2, porque N2 é gasoso. As plantas vão conseguir absorver isso e a gente vai conseguir pegar o nitrogênio através das plantas. Então, vocês estão vendo que é muito complicado, né? E a gente precisa muito. Então, sem essas bactérias, assim, ia ser muito difícil da gente ter a vida igual a gente tem hoje, tá bom? Bom, agora falando das autótrofas, a gente vai ter as fotossintetizantes normal, que vão fazer o processo da fotossíntese. E a gente também vai ter, um menor número, mas existe, de quimiosintetizantes. O que é a quimiossíntese? É um processo muito louco que acontece o seguinte. Essas bactérias, as bactérias que são quimiosintetizantes, ou os organismos quimiosintetizantes, eles vão ter uma reação com um composto inorgânico, então que não tem carbono, e eles vão gerar energia. Daí, a partir dessa energia, eles vão conseguir construir outros compostos orgânicos, que é o que a gente usa e que os organismos usam para se alimentar, basicamente. Então, ao invés das fotossintetizantes, que vão conseguir fazer de uma vez só os compostos com carbono, tipo a glicose, nas quimiosintetizantes não acontece. Elas têm uma reação que gera energia, e da energia elas conseguem fazer esses compostos, tá? É como se a gente adicionasse um passo a mais nisso daí tudo. Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre tudo isso de bactérias, agora a gente vai passar para o nosso vídeo 2, que é sobre a reprodução das bactérias. E aí depois a gente ainda vai ter um vídeo 3, mas sei lá, se não tá tudo gigante. Eu só dividi para ficar melhor, mais fácil de estudar. E o nosso vídeo 3 vai ser sobre as doenças bacterianas. Então,
bons estudos e vamos lá?